Pessoal, nessa aula eu queria mostrar para vocês algumas restrições que a gente não viu com mais profundidade nos vídeos anteriores. São restrições bastante fáceis de entender e elas acho que são bastante úteis também, tá? Eu vou falar de copy location, limit location e stretch to, e vou falar também de drivers, que não são restrições, mas acho que podem ser muito úteis também quando a gente está falando de rig e animação em geral. Bom, a forma como eu fiz esse vídeo, caso vocês queiram acompanhar, eu fui criando uma armature para cada restrição. Então, se vocês quiserem fazer junto, vocês têm que estar no Object Mode, Shift A para adicionar uma armature. E vocês podem ver aqui no íconezinho do verde com esse homem que está correndo, que vocês têm aqui em Viewport Display para mostrar os nomes e os eixos. Eu acho que isso é um hábito bom, assim, da gente ter, pelo menos quando está começando a fazer a armature, enquanto não tem muitos ossos e não fica muito difícil de enxergar as coisas. E aí vocês vão vocês vão em Edit Mode, e ali vocês podem, por exemplo, fazer um Shift D e duplicar o osso para que vocês consigam seguir o exercício. Para trocar o nome do osso, vocês podem vir aqui nas propriedades do osso, esse iconezinho verde que mostra um osso apenas, e aí vocês trocam o nome por aqui, ou vocês usam F2, e aí vocês trocam o nome por aqui. Tá? Então, assim que vocês podem ir seguindo. Aí, claro, né, as restrições são sempre colocadas no Pose Mode, e aí aparece esse iconezinho azul que tem um osso azul atravessado por uma coisa ali circular, não sei muito bem descrever isso, e aí vocês escolhem a restrição aqui desse menu. Tá? Eu vou ativando e desativando a visibilidade de todas essas restrições enquanto a gente estiver gravando. E aí vocês podem ir acrescentando novas armatures à medida que vocês forem pedindo, que eu for pedindo. Tá? Então essa aqui eu já vou deletar. Tá, deletei. E agora a gente vai começar com Copy Location, que eu acho que é a mais simples de todas. Copy Location, ela copia a localização de um osso. Então, vocês, no Pose Mode, podem aplicar essa restrição. Aqui eu coloquei no osso .01, e vocês estão vendo aqui, Copy Location é o nome da restrição, o target sempre vai ser a armature, só lembrando que nesse exercício eu troquei o nome da armature para ter o mesmo nome da restrição. Então, se vocês estão fazendo do zero, provavelmente aqui o target está como armature. E aqui em bone é o osso que vocês querem copiar a restrição. A localização, desculpa, no caso. E aqui é a influência, que é o quanto vocês vão aplicar nessa localização. Então, aqui no caso, o osso 01 copia 46% da localização do osso 02. Então, vocês podem ver, por exemplo, aqui, quando está em Z igual a 1, o outro vai estar mais ou menos ali em Z 46. Tá? E a mesma coisa para X, Y e Z. Agora, se, por exemplo, eu fizer uma rotação, ele não vai acompanhar, porque a restrição é só copy location. Existem outras restrições da mesma família, copy location, copy rotation, copy scale e copy transforms, caso vocês queiram copiar as três restrições. Se vocês quiserem, vocês podem aplicar um fator aqui de influência, que aqui no caso, por exemplo, se for igual a 1 é 100%, e aí ele copia 100% da localização. Então, acho que isso encerra essa restrição, ela é bem simples mesmo. E a gente pode pular aqui para os drivers, que eu acho que são uma forma muito interessante da gente fazer uma transferência de propriedades. Então, copy location vai fazer uma transferência de propriedade de location, de posição, rotation e scale da mesma forma. E os drivers, eles podem fazer uma transferência de propriedades diferentes. Então, por exemplo, aqui eu vou entrar no Pose Mode, selecionando, entro no Pose Mode, eu vou fazer a demonstração primeiro, tá? Então, aqui eu movo a localização de um osso e altera a rotação de outro. Então, se eu usar aqui G e Z,
eu estou mexendo em um e alterando o outro. Como é que eu faço isso? Então, eu venho aqui, deixa eu só desfazer toda essa... Vou fazer outra armadura para ficar mais fácil para demonstrar para vocês, tá? Então, eu vou criar uma outra armadura aqui. Vou pedir para mostrar os nomes, para ficar mais claro o que está copiando, quem está copiando o que. Aí aqui no Edit Mode eu vou só duplicar, Shift D, e vou manter a restrição de movimentar em X, porque eu estou na ortográfica frontal. Lembrando sempre, né, que o X é o eixo vermelho, Y é o eixo azul, verde, e o Z é o eixo azul no World Space, no espaço do mundo, no espaço global, esse aqui. Tá, então a gente vai para o Pose Mode, e aqui no Pose Mode eu vou inserir um driver no osso 1. Vou inserir aqui na rotação em X. A gente pode ter a rotação em quaternions, são a rotação dividida em 4 partes, 4 eixos, né? Mas aqui a gente vai de 0 a 1. Ou a gente pode ter a rotação em x, y, z, que vai ser feito em radianos. A gente, na verdade, a rotação em quaternion é preferível porque ela vai evitar um efeito chamado gimbal lock, que vocês podem procurar isso no YouTube, vocês vão encontrar vários vídeos de demonstração. Gimbal é G-I-M-B-A-L, lock de fechadura, L-O-C-K. Então, esse efeito acontece porque quando a gente quando a gente usa esses ângulos de Euler, esses ângulos x, y, z, a gente não consegue fazer uma rotação em 2 eixos sem que o objeto tenha sem que a trajetória do objeto não sofra alguma deformação. Então, porque a ordem da rotação importa, né? Então, se tu faz uma rotação em x e depois em z, o resultado dessas duas pode ser diferente daquilo que a gente está esperando. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada, né, no YouTube por esse efeito, e por isso que a gente prefere usar as rotações em quaternions. Se a gente sabe que a gente só vai fazer uma rotação, não tem problema a gente usar os ângulos de Euler, até porque eles são mais, digamos assim, usáveis, né, no sentido de legibilidade, eles são mais fáceis da gente entender. A gente não consegue entender, assim, para nós não faz sentido uma rotação de quatro eixos, que é a forma como esses objetos aqui dividem esse movimento. Tá? Então, por causa disso, porque eu sei que vai ter só uma rotação, eu vou colocar aqui em x, y, z, e aqui a gente tem ali o nosso sistema conhecido, né? Então, vamos fazer aqui a rotação em y, não, a gente vai fazer a rotação no eixo z, pode ser, né? Acho que fica mais visível. Então, a gente vai fazer a rotação em z, e a gente vai adicionar um driver. Então, a gente usa N, ou esse botãozinho aqui no cantinho, tá? E aí vocês vão na propriedade rotação em Z, clica com o botão direito, adiciona driver, add driver, e vocês estão vendo que apareceu essa propriedade aqui, que vocês podem fazer assim, ó, vocês podem usar que o tipo é scripted expression, opa, desculpa, pode ser scripted expression ou average value. Eu acho que para esse caso não vai fazer diferença, tá? E aqui, onde diz variável, vocês podem selecionar o objeto. Aqui no caso, armature, que foi a armadura que eu acabei de colocar. O osso é o bone, é esse outro osso aqui. E a propriedade, vamos ver como fica, vamos tentar a localização em Z. Tá? E agora a gente vai mover esse osso para cima e para baixo. E a gente está vendo que a propriedade rotação em Z do osso 01 está sendo alterada conforme a gente mexe esse osso aqui. Deixa eu dar um exemplo bem rápido de como isso poderia ser útil num cenário mais assim real, né? A gente tem aqui a armadura que nós vamos fazer para o nosso exercício. Tem aqui um osso chamado peito. Desse osso saem outros aqui para a parte superior do corpo, a cabeça, a orelha, os braços.
E esse osso, ele, quando a gente move esse aqui, o torso, para frente e para trás, a rotação desse osso é alterada e com ele a rotação de todos os ossos acima. Então, por exemplo, eu posso mover esse osso, o torso aqui para trás, inclina um pouquinho toda a cadeia superior para frente e eu posso depois, de forma independente, mover a cabeça e etc, etc. Tá? Então, esse seria um exemplo de aplicação de driver. Vamos seguindo, então. Essa aqui a gente já viu. Tem agora Limit Location, que é uma rotação, não, desculpa, uma restrição que a gente também viu aplicada ali naquele exemplo da armature do bonequinho, né, que eu acabei de mostrar, arrastei aqui para a tela de vocês. Limit Location faz exatamente isso que ele está prometendo, né? Ele limita a localização. Então, aqui no caso, estou no Pose Mode. Aqui nas restrições, vocês estão vendo Limit Location. Essa restrição, ela não é baseada, ela não é restrita a nenhum outro osso. Tá? Então, aqui no caso, o osso 01, ele não faz parte dessa configuração. Então, eu só tenho aqui que o mínimo de y para esse osso vai ser -1 e o máximo vai ser 2. Como é que isso afeta? Então, aqui eu vou, no location, vou aumentar, e aí vocês estão vendo que quando chega num valor, vocês estão vendo que na interface aumenta, na interface muda, né? Eu posso colocar aqui 5, 10, etc., mas que o osso não se mexe mais. E aí o mínimo é -1, vocês estão vendo que ele não desce de -1. O que não desce de -1 é a cabeça, né? Ó, aqui. É aqui o ponto pivô do osso, que é a cabeça não, né? A cauda do osso, o tail do osso, que estava em 0,1. Então, esse é o... Estava em -1, desculpa. Que é o limite inferior dessa transformação. E o limite superior, que vocês podem ver aqui, é 2, que é onde fica esse ponto aqui da cabeça, tá? Da cauda, quer dizer. Então, esse é o Limit Location, que é uma restrição bastante fácil de entender. Tem também, da mesma família, Limit Location, Limit Rotation, Limit Scale e Limit Distance, que é uma restrição que aí sim tem um alvo, né? Que é uma distância máxima que um osso pode ter do outro. A última restrição que eu queria mostrar para vocês é Stretch To, que ela faz com que um osso se estique para chegar em outro. Então, aqui em Pose Mode, a gente tem que o osso 02 tem um Stretch To para o osso 01. E vocês estão vendo que a influência é 1%. Então, quando eu movo esse osso aqui, o osso 02 ele se estica, ele só não encosta porque a gente tem uma manutenção de volume. Então, eu estou mantendo um volume em X e Y, então ele não consegue se esticar o suficiente para encostar, porque ele tem que manter o volume dele. Né? Então, não sei se eu colocar nenhum, né? Ele vai continuar mantendo o volume igual. Então, o Stretch To é uma restrição bastante útil. A gente pode usar aqui, ó. Então, nessa armadura que mostrei aqui para vocês, a gente tem várias restrições, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma restrição nesse osso chamado ombro twist, que ele vai copiar a rotação da cabeça com, sei lá, 47%. Aí vocês têm que testar, né? Então, por exemplo, se a cabeça, vou colocar aqui na frontal, se a cabeça rotaciona, olha, acompanha um pouquinho, porque quando a gente move a cabeça, a gente move um pouquinho o ombro também, né? Mas o ombro continua, né, com uma rotação independente. E aqui a gente tem o cotovelo. Então, se vocês forem olhar esse osso aqui, o braço, ele tem um stretch to para o cotovelo, de forma que quando eu movo o cotovelo, o braço também se move. Por que nesse caso o braço está encostando? Porque eu posicionei os ossos de forma que eles ficassem próximos e a gente conseguisse ver esse esticamento, né,
parece que eles estão colados, né? Mas na verdade eles não estão. É uma relação com essa restrição aqui. Bom, acho que isso explica, tá, gente? Uma boa parte dessas restrições aqui, copy location, essas de copy, essas de limit, a gente já viu como é que funciona. A gente tem um vídeo só sobre cinemática inversa, um vídeo sobre stretch to, e o que faltou foram essas aqui, clamp, damped track e locked track, que são restrições que vão fazer a orientação dos ossos se manterem, né? Então, elas funcionam tipo uma bússola. A gente vai estar sempre com o osso apontando, tentando apontar, né, para outro osso. É diferente do stretch, porque ele não necessariamente vai se alongar. Como eu não encontrei uma forma de aplicar essas restrições, essas 3 restrições que eu não estou explicando em vídeo no exercício que a gente vai fazer, eu achei que nem vou fazer um vídeo sobre elas para não colocar informação a mais que a gente não vai usar e não tentar confundir, não confundir vocês com informação que não vai ser aplicada. Bom, acho que era isso. Então, dá para passar agora, se vocês estão seguindo aí o script da ordem dos vídeos, vocês podem agora pegar o PDF com a descrição de como fazer a armadura e já partir para realizar o exercício.